Olá para você que nos assiste aí do outro lado da tela. Esse é mais um episódio do podcast do Paraplay, um projeto experimental aqui da PUC Campinas. Eu sou o Marcos Costa, eu sou um homem alto, de cabelo castanho, uso óculos e estou de blusa de frio azul. Eu sou a Duda Mubarak, eu sou uma mulher de 1,67, tenho cabelo castanho, olho castanho, estou com uma blusa verde e hoje estamos aqui com a nossa ilustre convidada, Thaís Contarim. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thaís, sou uma mulher de 1,72, uso óculos, estou vestindo um casaco azul não, né? Quem tá de azul é o Marcos, estou com um casaco marrom e também tenho cabelo castanho. Muito obrigada por me receberem aqui. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou jornalista, formada há uma década e tenho algumas experiências no jornalismo esportivo. Dentre essas experiências com Jogos Paralímpicos. Eu trabalhei na cobertura da Rio 2016 para um jornal da Alemanha e aí fiquei muito apaixonada por esse universo do desporto paralímpico. Depois acabei também sendo voluntária nos Jogos de Paris no ano passado. Bacana, já que você comentou que você tem essa sua experiência paralímpica, né? Queria que você contasse pra gente como foi essa sua primeira experiência. Então, a minha primeira experiência com o esporte paralímpico foi em 2015, já na reta final da faculdade. Um belo dia eu estava no Facebook e aí apareceu um anúncio para mim de um portal de comunicação falando, tinha uma matéria e nessa matéria falava que um jornal da Alemanha estava procurando por jovens jornalistas do Brasil para participar da cobertura dos Jogos Paralímpicos, de um projeto muito grande que esse jornal tinha, o Der Tagesspiegel. E aí eu fiquei muito interessada na hora que eu vi, falei, poxa, que legal, né? Vou ver o que precisa fazer para participar. Porque, assim, principalmente na época da faculdade, tudo que eu via relacionado ao esporte eu tentava fazer, tentava participar, porque no interior a gente tinha que aproveitar muito essas oportunidades, né? Principalmente no interior de Minas, onde o esporte não era tão forte. Toda oportunidade que eu ia atrás e tentava incluir o esporte ali na minha rotina dos estudos e, enfim, todas as oportunidades que apareciam. Precisava ter uma carta de motivação, precisava escrever uma carta de motivação e um material sobre esporte paralímpico. E aí eu lembro que eu comentei com o meu pai e falei assim, nossa, pai, quero participar, né? Mas como que eu vou fazer? Vou ter que ir atrás de alguém, achar algum atleta para ver o que eu consigo. E aí teve uma grande coincidência. Isso foi bem no final do ano, acho que foi lá para novembro, dezembro de 2015. Aí meu pai falou, nossa, Thaís, tem um amigo meu da época da bola, que eu jogava, que ele sofreu um acidente, ficou paraplégico e hoje ele compete. Ele acabou de voltar do Catar e ele foi medalha de prata em uma competição. Falei, nossa, que interessante, né? Vou atrás. Você tem o contato dele? Meu pai, não tenho, mas vou conversar com fulano, que talvez vai ter, ou então vai saber alguém que tem o contato dele. E foi aí que eu conheci o José Humberto, que foi esse personagem que eu usei para escrever essa matéria. Fui selecionada para esse projeto, então depois eu me juntei aos outros 9 jornalistas aqui do Brasil, 10 da Alemanha e 2 do Reino Unido, para a gente participar mesmo da cobertura dos jogos, escrever matérias, entrevistar os atletas, as pessoas que compõem mesmo assim o meio paralímpico. Foi muito legal que esse foi dividido em 2 momentos. No primeiro, a gente foi para lá em maio de 2016, para o Rio de Janeiro. Passamos por treinamentos, já escrevemos alguns materiais. Aqui no Brasil, esse projeto foi feito em parceria com o Globo, o jornal. Então, a gente teve vários workshops, só aí já valeu muita experiência, né, de conhecer várias pessoas envolvidas ali no meio. E depois, em setembro, a gente voltou para fazer todo o período dos jogos. Então, foi basicamente esse o meu primeiro contato com o esporte paralímpico. E você falou que uma das inspirações para entrar nessa parte do contato com o esporte paralímpico foi o seu TCC. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre como foi a experiência de acompanhar esse atleta, que você fez um livro-reportagem, né, sobre a vida dele. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, foi mais uma coincidência, né, porque quando eu entrei em contato com o esporte paralímpico, eu já estava ali pensando no meu TCC, que eu já estava caminhando para o último ano da faculdade, né, então a gente já tinha que desenvolver o projeto. Eu sabia que eu queria fazer algo voltado para a área esportiva, não sabia exatamente o quê. Foi aí que apareceu o José Humberto, né, na minha vida. A gente teve aquela primeira conversa para eu fazer essa reportagem para enviar para o jornal, para o processo seletivo.
E a partir dali, na primeira conversa que a gente teve, assim, primeiro, ele foi muito receptivo, ficou muito empolgado. Nossa, que legal, você tá vindo aqui pra falar um pouco, né, pra contar um pouco da minha história. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a primeira entrevista com ele pra essa reportagem, a gente conversou por mais de 1 hora. E assim, o assunto não acabava, porque é muita história, né? É muita história ali pra contar. Até para colocar em um livro-reportagem no número de páginas limitadas é difícil. Mas a gente conversou e eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, cara, eu acho que é isso. Eu acho que eu quero fazer algum material com ele, sobre a história dele. E aí, calhou que eu escolhi pelo livro-reportagem, que era uma modalidade que eu tinha bastante interesse, assim, também na época da faculdade. E ele super topou quando eu falei, ele falou assim, nossa, mas você vai escrever um livro da minha vida? Você vai falar de mim? Eu falei, vou, gente, vai falar de você. E foi muito legal, porque eu também tive essa oportunidade de, em alguns momentos, o que eu escrevi era praticamente ali, vivendo dentro dos jogos, era completamente instantâneo, né? Então, lá em Uberaba, eu acompanhava treinos, eu ia na casa dele, conversava com família, conversava com amigos, médicos, treinadores ali, e fui fazendo todo esse caminho até a gente chegar lá nos jogos. E aí teve um ponto muito forte na história, que foi, ele era um dos favoritos para a prova dele no lançamento de Dalian, na categoria F54, só que chegou lá, ele não estava num dia bom, e ele não conseguiu medalhar, ele não conseguiu ir pro pódio. E eu acompanhei toda a prova lá, né, e nessa hora é bem difícil a gente separar, né, ali o jornalista do pessoal, porque você passa a conviver tanto com aquela pessoa, né? Você passa a saber tanto da vida dela, a viver um pouco dentro da cabeça dela, na rotina dela, né? Família, todo mundo, que você acaba tendo muita dificuldade para conseguir transcrever tudo aquilo ali, né? Porque o sentimento, ele vem muito forte. E eu lembro que quando ele estava saindo da prova, ele passou na zona mista, a zona mista estava bem vazia, tinha eu e mais uns 3 jornalistas. Aí ele me olhou e falou assim, poxa, eu decepcionei tanta gente. Não consigo esquecer disso. Eu acho que de todo o meu livro esse foi o momento mais marcante, sabe? E aí, como que eu olho para aquela pessoa, falo assim, olha aqui a sua vida, olha tudo que você construiu, olha aqui, você aos 37 anos sofreu um acidente de trabalho, ficou paraplégico, sua vida poderia muito bem ter parado ali, você podia ter estagnado ali, mas não, você foi atrás, você buscou, você é um atleta de alto rendimento, então eu acho que foi a entrevista mais difícil que eu já fiz na minha vida ali, naquele momento, porque era uma carga emocional muito grande, mas ao mesmo tempo eu tinha que me preocupar ali, jornalisticamente falando, né, então eu acho que de todo o livro esse foi o momento mais memorável que eu tenho, assim, e a experiência de escrever um livro foi muito legal. Foi muito legal, e acompanhar os jogos de perto e ter essa proximidade, eu acho que trouxe um elemento a mais, né? Porque às vezes eu estava na cerimônia de abertura, eu estava na cerimônia de encerramento, eu estava na prova dele, eu participei de muitos momentos que às vezes me trouxeram uma percepção diferente, né? De como escrever, de como colocar. Então foi uma experiência muito legal. Você estava muito inserida, né, na convivência, na rotina, deve ser uma percepção muito diferente, né? E bacana, e você falou que teve essa complexidade, né, de como que você iria fazer essa entrevista, como que seria essa toada, e a gente sabe que hoje em dia o panorama, né, da cobertura paralímpica também é um pouco complexo, né, principalmente, por exemplo, em comparação às Olimpíadas, a gente sabe que aparece muito menos. Eu queria que você comentasse um pouco da sua opinião sobre, de fato, o panorama da cobertura paralímpica atual, se você acha que, de fato, ela é escassa, se você acha que ela pode melhorar, eventualmente, se ela está melhorando. Melhorar sempre pode, né? Eu acho que sempre tem espaço para a gente poder melhorar. E está crescendo também. Inclusive, eu vou pegar minha colinha, que eu tenho até uns dados bem interessantes, porque todo fim de Jogos Paralímpicos tem a Nielsen Reports, que faz a medição de audiência para o Comitê Paralímpico Internacional. Então, eles sempre trazem dados muito interessantes em relação à audiência mesmo e ao público. E o que eles trouxeram depois dos Jogos de Paris é que, no total, somando assim, TVs e plataformas digitais, mais de 8 milhões de pessoas acompanharam os Jogos Paralímpicos.
E outros 2 dados chamam muita atenção também, que é o que 763,3 milhões de horas de cobertura foram cobertura ao vivo foram consumidas em Tóquio. Em Paris, perdão. E isso representa 83% a mais em relação a Tóquio. Lembrando que em Tóquio a gente tem um contexto muito forte que era a pandemia. Não tinha ninguém lá assistindo os jogos em loco, né? Então quem assistiu pela TV. Ali já teve um boom muito grande, já foi um aumento muito grande. Só que aí, 4 anos depois, tem um aumento de 83%, não tem como você falar, não tá crescendo, não tá desenvolvendo. Tá, em uma escala muito grande. Tudo no esporte paralímpico tem crescido numa escala muito grande. Tanto em questão de mídia, né, transmissão, cobertura, até participação de atletas, né? Isso vem crescendo muito. E um outro dado muito legal é que a média de audiência cresceu 40% em relação a Tóquio e mais de 100% em relação ao Rio 2016. Então, assim, é claro, vem crescendo, vem melhorando. Eu acho que desde quando eu passei em 2016, né, em 2015, na verdade, que eu passei a estudar mais sobre o esporte paralímpico, uma coisa que eu reparava muito e que hoje eu não vejo tanto é que as pessoas não tinham muito o conhecimento, né, não era tão disseminado e isso prejudicava um pouco na própria mídia, porque por experiência própria, às vezes o que eu via ia para entrevista coletiva depois de uma prova. Então, vários jornalistas ali tinham meio que a mesma variação de pergunta, querendo o apelo emocional, sabe? E como você se sentiu depois de tudo que você passou? Eu queria trazer uma carga dramática, eu queria trazer aquela emoção. E o cara, sei lá, tinha acabado de conquistar uma prata, um ouro, um bronze, e não se perguntava de uma estratégia, não se falava da prova em si. Não, o foco era realmente puxar alguma coisa ali emocional. É claro, no jornalismo a gente sabe que essas histórias elas aproximam. Sim. Só que eu acho que existe uma linha muito tênue entre você trazer essa história para contextualizar o atleta do que transformar isso na principal característica daquele atleta, sabe? Então isso acontecia muito. E aí entra naquela linha do coitadismo, da perplexidade, de nossa, como que essa pessoa, um exemplo, como essa pessoa que tem uma amputação consegue fazer isso, sabe? Então, hoje em dia, eu já não vejo mais tanto dessa forma. Eu acho que tem melhorado, tem evoluído. E é o caminho a se seguir, né? Porque imagina, você tá lá treinando em alto rendimento, horas e horas por dia, fazendo vários acompanhamentos, tendo uma equipe multidisciplinar te acompanhando, abdicando de muitas coisas também, porque a partir do momento que você escolhe ser um atleta, seja paralímpico ou do convencional, você tá abdicando e você tá se sacrificando em alguns momentos, né? Então você tá ali dando a vida por aquilo e aí depois você acaba sendo resumido a uma inspiração. Então, nossa, os atletas paralímpicos são heróis. Eu, particularmente, não gosto de usar essa terminologia, sabe? Eles são heróis. Não, eles são pessoas. Eles são pessoas normais. Eles são pessoas que estão ali se submetendo a esforços extraordinários. Não gosto muito de ficar comparando, mas só assim pra gente ter uma métrica, de, por exemplo, um atleta olímpico e um atleta paralímpico. A gente sabe que questão de investimento, vários pontos ainda ficam muito abaixo, né, em relação a outros esportes, assim, por exemplo, futebol, e sempre existem essas comparações, né? Mas o que acontece? O atleta paralímpico, ele além de passar por todas essas questões também, patrocínio, às vezes dificuldade para viajar para um lugar, material, apoio, ele ainda tem a deficiência, que limita ele de algumas formas e que exige mais financeiramente, por exemplo. Porque ele vai precisar de um material diferente, ele vai precisar, às vezes, de uma cadeira de roda específica, não é só o equipamento da competição em si, não é só a vara, não é só o dardo, entendeu? Então, isso é muito mais complexo, eu acredito, no esporte paralímpico, essa questão. E aí o cara tá lá, dando a vida, fazendo tudo isso, para depois chegar alguém e falar assim, nossa, ele é um herói, né? Ai, coitadinho, mas olha lá, ele era um coitado, mas virou uma inspiração. Então, hoje em dia, eu acho que isso já mudou, já melhorou, mas tem muito mais caminho para melhorar.
E uma das formas que eu vejo que isso pode melhorar, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um aspecto muito forte que a empresa pode puxar, que é o brasileiro é muito passional. O brasileiro ama ver um atleta brasileiro ganhando medalha, sabe? Então, puxa por aí. Poxa, o Brasil no esporte paralímpico, nos últimos jogos, foi o 5º melhor país do mundo. Foram 89 medalhas. Então, assim, vamos por isso, sabe? Vamos por essa empolgação da conquista. Vamos por, caramba, olha que atleta incrível. Olha aí o tanto que ele compete bem. A gente tem o exemplo do Gabrielzinho, né? Que ele até virou um hit em Paris. Sim. Virou um hit em Paris, não só para os brasileiros, mas para o todo mundo todo, né? né? Então, vamos focar nesse passional do brasileiro, né? Nessa vibração da conquista de cada medalha. Eu acho que puxando por aí, você já deixa esse discurso, né, do lado. Óbvio, você não tem como desatrelar a deficiência do atleta, porque ele está no esporte paralímpico por causa disso. Sim. Ele está no Paralímpico por causa disso. Mas isso não é o todo, não é o que define ele, entendeu? É uma das coisas. Então, acho que é por aí. É muito esse negócio de usar como uma superação, né? Tipo, realmente colocar o atleta como herói. E aí eu queria, já enganchando nisso, eu queria saber como você acha que a própria mídia, além dessa parte de tipo, puxar pro lado passional, como você falou, quais são os aspectos que poderiam estar puxando assim para uma parte que fuja dessa história de tomar eles como superação? Porque a gente foi na CPB esse tempo atrás, e aí eles falaram que a gente não podia, tipo, não que eles não podiam, mas eles falaram, evitem usar esse tipo de superação, porque eles são atletas são atletas paralímpicos, são atletas de alto rendimento como qualquer outro atleta. E aí eu acho que podia falar um pouquinho mais sobre essa causa da mídia, de usar como superação uma história que não necessariamente precisaria focar mais pro lado do atleta. E até o que pode, perdão, só concluir. E até o que isso causa no atleta também, né? Isso pode causar um afastamento nele, porque eu acho que isso é uma possibilidade muito grande, né? Uhum. Eu acho que não afasta, porque da experiência que eu tenho, no geral, os atletas paralímpicos, eles são muito abertos a conversar, a dar entrevista, isso eu acho uma coisa muito bacana. Mas uma coisa que eu passei durante os jogos no Rio, e todo mundo que estava ali também, eu acho que teve um pouco dessa dificuldade, porque imagina, todo mundo ali muito novo, 20 e poucos anos, então às vezes estava tendo ali uma primeira oportunidade de grande cobertura, né? E o que acontecia era, às vezes, parece que a gente ficava com medo de conversar com o atleta, de perguntar para o atleta. Até que um dia, um atleta eu tava com um grupo de pessoas, ele virou e falou assim, não precisa ficar com medo de me perguntar sobre a minha deficiência, não precisa achar que você vai me ofender se você perguntar da minha deficiência. Não, a gente tá aqui conversando, é uma coisa que aconteceu na minha vida, eu estou aqui por causa disso, e a gente pode falar disso tranquilamente. Então, de novo, não tem como você desassociar uma coisa da outra, né? A deficiência ali do atleta dentro do esporte paralímpico. Mas eu acho que o importante é focar no alto rendimento. É óbvio que as histórias, elas vão aparecer. Mas, poxa, toda matéria você vai começar... porque fulano tudo mudou na vida de fulano aos 5 anos de idade, quando ele sofreu um acidente, sabe? Então, assim... É mudar um pouco a narrativa. Não, assim, não precisa inventar a roda, você não precisa fazer nada novo. Mas você precisa fazer... O que geralmente se faz em outras modalidades. Reportar de uma forma que tenha emoção, porque eu acho que no esporte isso é imprescindível, né? Essencial também, mas né? você não vai ficar ali batendo na mesma tecla o tempo inteiro. Então, eu acho que muito vem disso. E como tem crescido o esporte paralímpico e a cobertura do esporte paralímpico, às vezes tem ficado mais em pauta, né? Eu acredito que seja um momento bem ideal para isso já começar a mudar. E outra coisa também que eu acho que é muito interessante de se fazer, né, que a gente fala, poxa, mas só de 4 em 4 anos, né, que a gente lembra dos atletas paralímpicos, eu já percebi uma mudança nesse ciclo. A gente está gravando agora aqui no finalzinho de setembro,
tá tendo o Mundial de Natação e o Mundial de Atletismo, que começou nessa madrugada, inclusive. E esses eventos, que são os primeiros grandes eventos que estão acontecendo depois dos Jogos Paralímpicos, ou seja, o pontapé inicial aí no ciclo, eles estão sendo transmitidos no YouTube. E isso é muito legal. E o YouTube, ele traz um alcance muito maior do que, por exemplo, uma TV a cabo, um canal fechado, né? E do que eu percebi dos Jogos Paralímpicos de 2024, tem um público muito grande no digital para o esporte paralímpico. É claro, eu acho que também influenciou o fato de que nem tudo estava sendo transmitido. Eram poucas competições que estavam sendo transmitidas. Então, o pessoal ficava muito no digital, ficava muito tentando ver, porque aí as páginas postavam, né? Ah, medalhou, ouro, prata, bronze, nossa, Brasil tá... Até no último dia, assim, conseguiu chegar ali entre os 4 primeiros, né? Mas aí depois acabou ficando em 5º lugar, que também já é o melhor resultado do Brasil em Jogos Paralímpicos, incrível. Mas acho que basicamente é isso. Tem o público, sabe? As pessoas estão pedindo, as pessoas estão querendo ver. E hoje já se tem já não é um terreno tão desconhecido. A gente já tem muitos atletas, né, proeminentes. Já tinha antes, mas agora eu acho que com essa questão do digital, das plataformas, vai ficando mais acessível. Então, É que estoura a bolha, né? Também. Isso, Eles estoura a saem da bolha. do esporte. Só. exato. E você teve esse contato muito forte, né, com o esporte paralímpico, só que a gente já tinha conversado antes, você disse que você não, de fato, ingressou no jornalismo exatamente no esporte paralímpico, né? Então você teve também cobertura, né, jornalismo esportivo de forma geral, e eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua percepção, se ela alterou enquanto você entrou no esporte paralímpico, se você teve essa mudança, o que você pensava antes, e depois o que você, de fato, mudou de pensamento após ter essa cobertura da Paralimpíada. Muda muita coisa, e não só no lado profissional, acho que no pessoal, assim, como cidadã, né, muda muito. Principalmente a sua percepção de coisas muito simples no dia a dia. Por exemplo, na rua, no prédio da rua ali onde eu moro, na rua do prédio onde eu moro, né, corrigir. Na rua do prédio onde eu moro, tem rampa de acessibilidade? Tem, mas em um lado da calçada, não passa uma cadeira de rodas. E isso era uma coisa que talvez antes não chamasse minha atenção. Nossa, Thaís, mas isso é uma coisa muito básica? Sim, mas não chama a atenção da maioria das pessoas. Porque a gente fala, a gente escuta, a gente conversa, a gente se movimenta com tanta facilidade que a gente esquece que para certas pessoas isso não é tão fácil assim, né? Então, acho que muda muito esse olhar do ao redor. Hoje em dia, todo lugar que eu chego, a primeira coisa que eu faço, e assim, é muito no automático, eu já dou uma olhada para ver a acessibilidade daquele lugar. E isso era uma coisa que antes não estava em mim. Não estava. Começou a ser exercitado a partir do momento em que eu tive o contato com o esporte paralímpico. Que assim, é recente, foi há 1 década atrás. O movimento paralímpico existe desde quando? Há quantas décadas o movimento paralímpico está aí, sabe? Então assim, foi recente. E eu não sabia que tinham atletas paralímpicos na minha cidade. Então, mudou muito essa questão, né, pessoal, falando assim de uma forma pessoal, como cidadã mesmo, e no profissional, eu acho que me trouxe um propósito. Eu já tenho alguns anos aí de carreira, já fiz bastante coisas interessantes, coisas legais, mas o que me brilha o olho mesmo é quando eu faço alguma matéria do Paralímpico, porque sempre me traz um retorno positivo. E quando eu falo retorno positivo, eu tô falando do quê? O personagem, às vezes, que eu entrevistei, chega pra mim e fala, nossa, saiu a matéria que a gente fez falando dessa competição que eu participei, outros veículos de comunicação vieram falar comigo, nossa, minha família achou um barato, ficou super emocionado me vendo numa matéria na TV, meus amigos compartilharam. Então, assim, eu acho que nisso tem uma grandiosidade, né? Se você afeta ali, se o meu trabalho ele afeta uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas, sendo voltado para isso, eu acho que isso tem uma grandiosidade. Então, me trouxe esse propósito a mais, eu sinto, o esporte paralímpico. A visibilidade, né? Eles gostam de ser vistos de uma maneira que não resuma eles a deficiência só, né? Eu acho isso bem legal. Voltando um pouco, a gente tinha comentado sobre a forma da cobertura midiática, né? Você disse que você teve uma mudança de percepção também dentro do jornalismo esportivo. E agora, queria que você falasse um pouco da sua opinião, do que você já teve de cobertura, de tudo que você conseguiu
sugar de tudo isso, se você acha, ou por que você acha que a mídia ainda insiste nesse tratamento do coitadismo, enfim, quais são as causas, né, de fato, dessa cobertura. Enfim, eu queria saber também se você acha que essa visão ela pode mudar ao decorrer dos anos agora. Eu acho que já vem mudando, e inicialmente eu acredito que isso acontecia porque não se tinha experiência com cobertura de Jogos Paralímpicos, né? Eu acho que isso cresceu muito no Brasil a partir de 2016, né? Ali, que foi o boom, assim, que todo mundo acho que começou a acompanhar mais. Muita gente teve a oportunidade de assistir os jogos, né, no Rio de Janeiro. Então, acho que ele começou a crescer e vem mudando, vem passando por um processo de melhora. É claro, a gente sempre pode melhorar uma questão ou outra, mas acho que a gente está caminhando por um bom caminho. Acho que o simples fato de as pessoas estarem pedindo por mais transmissões de Jogos Paralímpicos, que foi o que a gente viu na última Paralimpíada, tipo assim, entrava num post lá, medalha, sei lá, no lançamento de dardo. Ah, mas essa prova não passou. Ah, onde eu posso assistir? Ah, onde eu acompanho? Nossa, não tá passando no YouTube? Meu Deus, em que canal tá isso? Então, assim, eu acho que isso já traz uma responsabilidade maior para a empresa de, olha, peraí, as pessoas estão interessadas. E a pessoa não tá interessada ali. Não é um comentário, ai, nossa, mas qual que é a história dessa pessoa? Ai, qual que é a deficiência dela? Ai, o que aconteceu? Não, é o resultado. Então, eu acho que esse contexto ajuda a mudar. Ajuda a fazer essa melhora, essa alteração. Acho que é bem por aí. Essa mudança passa por isso. Acho que o meio começa a exigir um pouco mais, porque as pessoas estão se interessando mais pelo esporte paralímpico. Então, nós, como imprensa, a gente precisa, né, ir atrás disso. A gente precisa comunicar isso de uma boa forma para quem quer acompanhar, investir mais, estudar mais, para a gente ter uma cobertura cada vez melhor. E, como eu disse, como os dados de transmissão, eles vêm aumentando muito de uma edição para outra, eu acho que daqui para frente a tendência é só crescer mesmo. Eu acho que em Los Angeles já vai estar bem diferente essa questão da transmissão, porque a gente conversou com uma moça que trabalhava no CPB, ela falou que aqui no Brasil baniram a transmissão do canal do YouTube do Comitê Internacional Paralímpico, né? Sim, pela geolocalização do YouTube e tudo mais. Aí eu acho que tem muito disso, tipo, é meio limitado, a própria emissora que transmite limita, né? Sim. Se o que vai ou não passar, e eles abrem só 4 canais para poder passar 70 provas, aí não dá conta. Vai muito disso. Falando nessa parte de cobertura de grandes eventos, eu queria que você contasse um pouquinho mais das suas experiências nessas coberturas, de qual é a diferença de cobrir essas competições internacionais e tudo mais, como é essa visão jornalística da cobertura. Você fala especificamente dos Jogos Paralímpicos, né? Sim. Assim, eu acho que não tem muita diferença na questão do preparo para outras coberturas, como qualquer outra cobertura. O estudo é o mesmo, a preparação é o mesmo, é a mesma. Para você fazer uma entrevista, você vai ali saber mais da vida daquela pessoa, daquele atleta. Então, nessa parte, acho que não muda tanto. Eu acho que o desafio no Paralímpico, já tirando essa parte, né, de não transformar o atleta no coitado, essa visão, eu acho que um outro desafio que a gente tem é que o esporte paralímpico, ele tem muitas peculiaridades. E como que você vai trazer isso para quem está em casa, acompanhando ou lendo uma reportagem? Porque, por exemplo, as classes, né? O Gabrielzinho na natação, ele é da classe S2. E o S porque segue a nomenclatura internacional, natação em inglês é swimming, então se tem o S, beleza, ele é da natação. E tem o número, o que é esse número? Esse número representa a deficiência dele, o grau de deficiência dele. Então, como que a gente traz isso? Porque são várias classes, são várias deficiências. No atletismo, por exemplo, então no atletismo, então, é tudo a letra A. Não é. É T e F, porque é de track, né, das provas de pista, e F das provas de campo, que é o field, em inglês. E tem vários números, sei lá,
T13, 14, 15, 16, F53, F54. Gente, o que é isso? Sabe, é difícil de você condensar essas informações. E também, cada classe, ela é definida com termos médicos. Não dá ali pra gente ficar passando, né, tudo nessa linguagem mais técnica. Então, é como traduzir isso, como fazer a pessoa entender. Ah, mas agora um atleta estava em uma classe e agora ele passou para outra. E aí, tem que explicar como funciona a prova de classificação, os testes de classificação que eles têm que fazer todos os anos para saber se ele sobe de classe, se ele abaixa de classe. Então, assim, são pontos muito importantes do esporte paralímpico que as pessoas precisam, assim, ficar por dentro, né, para entender do que... Ah, mas o que é esse S2, S5? É legal que a pessoa entenda, mas você tem que tomar um cuidado também para a pessoa falar assim, ai, não, isso é muito difícil, e afastar a pessoa, sabe? Então, eu acho que isso, o esporte paralímpico, ele tem algumas especificidades, algumas peculiaridades que a gente precisa passar, mas sem com aqueles termos muito técnicos, que pode afastar uma audiência. Eu acho que é isso. E isso você acha que persistindo também no mundo para atleta, não só paralímpico, você falou que a preparação para a Paralimpíada não muda, né? Por exemplo, que acredito que em comparação à Olimpíada, você quer dizer, né, que não você tem uma preparação diferente nesse caso. Você acha que também saindo do mundo paralímpico, quando a gente vai falar de atletas, de matérias de para-atletas, de atletas que talvez nem utilizam como profissão, às vezes como hobby, você acha que também tem algumas especificidades, alguma maneira de condução que seja específica, ou você também vê uma preparação natural, uma preparação igual? Como que você imagina esse tipo de cobertura também? Não, eu acho que é uma preparação bem similar. É claro que quando você vai falar com um atleta paralímpico, o ideal é que você esteja preparado e lembre do que fazer e do que não fazer, né? Você não vai chegar para ele e ter alguns tipos de atitudes e tudo mais, mas eu acredito que seja bem similar essa questão, sendo um atleta paralímpico, ou então apenas uma pessoa ali que está usando o esporte adaptado no dia a dia, né? Acho que não tem tanta diferença. A questão mesmo é você se preparar para você saber se portar diante daquela pessoa, diante daquela situação, não ter o medo de falar, de abordar essa pessoa, né? Porque às vezes você acha que você tá respeitando ali demais, você tá com medo de perguntar e às vezes essa sua atitude pode estar constrangendo aquela pessoa, pode estar criando um clima desagradável ali. Não, essas pessoas são muito acessíveis. E assim, é claro, eu falo que não muda muito a preparação, porque você estuda e você tem que se preparar de uma forma como você vai cobrir qualquer outro esporte, mas sempre aquela questão do cuidado, né, com tudo que você tá fazendo. Mas isso eu acho que é pra tudo, então por isso que eu falo que não tem muita diferença, porque o seu estudo, a forma com que você tá lidando com aquilo ali, é como você lida no seu trabalho do dia a dia como jornalista. Entendeu? Acho que é basicamente isso. Perfeito. Por exemplo, eu queria voltar um pouquinho, quando você falou sobre seu TCC, você falou sobre a entrevista do Humberto, né? Você disse que tinha uma percepção ali de que talvez ele tivesse sido, entre aspas, um derrotado, e aí você quis comentar que não, que olha tudo que ele passou, e aí, não no sentido do coitadinho. E aí que eu queria entrar, que, assim, como que você consegue, na sua opinião, como que pode ser feito para mostrar que essa pessoa de fato é uma pessoa vitoriosa, mas sem escorar nisso de ter que falar de tudo que é passado em relação especificamente sobre a deficiência da pessoa. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como que transmitir, mas sem ir por esse lado. Ótima pergunta. Mas basicamente é uma questão de narrativa e é muito... As coisas são como elas são. Ele tem uma trajetória muito vencedora dentro do esporte paralímpico, mas naquele dia ele não estava num bom dia. Naquele dia ele não conseguiu apresentar o melhor dele. Ele fez, se eu não me engano, ele fez a pior marca dele no ano. Então assim, no último ano que ele tinha treinado, depois de ser vice-campeão no Mundial.
Então, as coisas são como elas são. É você pura e simplesmente narrar como aquilo aconteceu. Não é demérito. Ele é o quarto melhor do mundo. Ele não ganhou a medalha, é claro que ele queria. É claro que dentro da narrativa eu trabalhei essa frustração dele, né? Essa expectativa, porque se criou uma expectativa muito grande. Ele era um dos favoritos para a prova dele. Mas naquele dia nada funcionou. Ele teve 6 arremessos e ele não conseguiu. Isso faz parte da vida, né? Sim. Imagina. Na época do meu TCC, eu lembro que algumas pessoas até comentaram: nossa, poxa, mas que coisa, hein? Ele não conseguiu ganhar. E aí, como que você vai fazer com o seu livro? Gente, eu tenho história. Eu tenho história de qualquer forma. Ele não ganhou. Claro, foi uma frustração. Ele ficou decepcionado. Na hora eu pensei: meu Deus do céu, como que ele fez a pior marca dele no ano? Não pensei, tipo, ai, pronto, não tenho uma história pro meu livro. Não é isso que passa na cabeça, sabe? Então eu falei, não, eu tenho história pra contar. Não é... Da mesma forma que não é a deficiência que define a pessoa, não é uma competição que define o atleta. Não é uma derrota, Ali não é uma derrota. Não é um dia ruim que vai definir tudo que ele fez, né? Que vai apagar toda a trajetória dele, desde quando ele se tornou um atleta paralímpico. Então, basicamente é isso. As coisas são como elas são e a gente tem que retratar isso. É claro que a gente traz tem uma carga emocional também, não tem como você se desvincular disso também. Sim. Mas é a forma como você reporta, a forma como você escreve. Eu poderia ter escrito essa parte de várias formas. Então, assim, E foi uma parte que eu reescrevi muito, que eu trabalhei muito, que a gente tem que ter, eu tive esse cuidado. Mas as coisas são como elas são e não tem como a gente mudar, não tem como a gente florear. É aquilo. Ele não ganhou, ele teve um dia muito ruim, mas ele era o atual vice-campeão, ele tinha uma trajetória muito relevante e ele já estava, se eu não me engano, ele estava com 46, 47 anos na época. Ele já não era um atleta novinho, assim, né, para alto rendimento. E no esporte paralímpico a gente tem isso, né? Alguns atletas um pouco mais velhos. Isso é muito incrível. E então chegar, ter o discernimento. É ter o discernimento. É claro, eu estava escrevendo um livro e eu podia ter feito aquilo ali, nossa, uma parte extremamente dramática da história. Melancólica. Melancólica. E, nossa, todo o esforço dele era para chegar aqui, chegou aqui e não virou nada. Sabe? Não. Ele foi o quarto melhor do mundo, não era o resultado que ele esperava, mas ele é o quarto melhor do mundo. Perfeito. Sim. Não tem muito o que inventar, sabe? Não tem muito o que ficar, remoendo ali. E assim, eu achei que você classificou muito bem como assim, aconteceu, não foi aquele dia, não era pra ser, e aí aconteceu. E só que assim, o normal é o Brasil ir bem na Paralimpíadas, mesmo que nas Olimpíadas, de maneira geral, não tenha um resultado tão bom quanto na Paralimpíada. Eu acho engraçado, eu queria que você desse sua opinião e comentasse um pouco de por que você acha que na Paralimpíada o resultado é ainda melhor que nas Olimpíadas, e por que você acredita que hoje, porque o investimento, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente não tem um investimento tão forte no esporte, principalmente no esporte paralímpico, né? Então, por que você acredita que o Brasil tenha ido tão bem, teve sua melhor colocação, né? A 5ª colocação. Então, em uma comparação com o esporte olímpico, do porquê que você acha que no Paralímpico o desempenho é um pouco melhor, e por que você acha que também teve um desempenho tão bom agora, né? Teve o seu melhor. Honestamente, eu não sei se existe uma explicação, sabe? Eu não sei se existe uma explicação para isso, porque são dois mundos, né, muito, muito diferentes. E eu acho que a gente não pode cair nessa cilada de ficar comparando um com o outro. O esporte olímpico é o esporte olímpico, o esporte paralímpico é o esporte paralímpico. Mas o Brasil tem tido muitos atletas proeminentes no esporte paralímpico há bastante tempo, há muitos anos, né? Por exemplo, a gente teve o Clodoaldo, a gente teve Daniel Dias. Na época do Daniel, eu acho que a gente já estava com um pouco mais de cobertura dos jogos e tudo mais,
Mas existem alguns atletas que realmente ficaram lá para trás e não são tão falados, não são tão lembrados em relação a hoje. Até porque hoje em dia o atleta, se ele tem uma rede social, você já pode ir lá, você já pode seguir, você já pode saber onde que ele está competindo, o que ele está fazendo. Mas o esporte paralímpico vem crescendo muito no Brasil por questões de investimento mesmo. A gente tem o CT Paralímpico, né, em São Paulo, que é muito bom ali. Também tem muitos projetos de iniciação ao esporte paralímpico. Tudo isso vai contribuindo. E eu acho também que o próprio sucesso dos atletas vai atraindo mais pessoas. Não só necessariamente crianças, pessoas novinhas, não, mas às vezes é uma pessoa que já nasceu com uma deficiência ou ficou deficiente depois por algum motivo, algum acidente, alguma doença. E, por exemplo, o José Humberto, que foi o personagem do meu livro, ele começou a entrar no mundo do esporte paralímpico já quase com 40 anos. Entendeu? Então, eu acho que isso puxa bastante também. E no Brasil tem muito profissional capacitado hoje para lidar com o esporte paralímpico. Tem muita gente se especializando para trabalhar com atletas paralímpicos, para essa questão de performance e alto rendimento. E acho que é isso, assim, mas não acredito que tenha uma explicação, porque nos Jogos Olímpicos a gente consegue, nos Jogos Paralímpicos a gente consegue, nos Jogos Olímpicos não consegue. Eu acho que, assim, a gente não vai ter uma explicação para isso, sabe? Sim. Já ir para ir finalizando, então, você disse que você não consegue discernir de fato como que a gente pode ter essa diferença, né? Por que um vai bem e outro não, mas da sua experiência paralímpica, eu queria que você desse uma projeção aí, se você acha que a gente vai se manter nesse topo, se na próxima Paralimpíadas dá para acreditar que a gente vai pegar de novo esse top 5? O top 5 seria legal pegar de novo. Olha, a projeção do Comitê Paralímpico Brasileiro é que a gente chegue no top 4. Eu acho muito provável. E é uma projeção realista, e muito alcançável, porque hoje o Brasil é a 5ª maior potência do esporte paralímpico. E a gente tem atletas muito novos, que já estão sendo grandes nomes nos jogos, e que ainda talvez tenha mais 2 jogos pela frente, mais 3 jogos pela frente. A gente tem uma turma muito nova também, que ainda vai chegar pela primeira vez, mas que já vem mostrando muito resultado em mundiais, por exemplo. Então, cara, eu acho que dá, sabe? Eu acho que, falando assim, a gente quer o Brasil top 1. A gente quer o Brasil top 1, meu Deus do céu. Mas, assim, manter esse 5º lugar, 4º lugar, eu acho muito provável, muito palpável isso pro Brasil. Acho sim, acho que dá pra gente. E 89 medalhas. Quem sabe a gente já não bate 100? Então, 100 é um número muito legal. É um número bem legal. 100 pra uma competição é muito legal. Sim. Quem sabe a gente já não bate 100? E tem possibilidade. Com certeza. Porque não são tantas medalhas assim de 89 pra 100. Sabe, vai. Então, assim, gente, só mais um empurrãozinho. Vamos buscar. Só um pouquinho mais ali. Só mais um empurrãozinho. Então, eu acho que sim, a gente pode melhorar essa posição em relação ao 5º lugar. E tudo dá a mostra de que a gente vai chegar lá, né? De que a gente vai evoluir. Sim. O comitê já é um trabalho ambicioso, claro, porque você se manter ali entre os primeiros, né? Entre os maiores. Mas estamos aí, e eu acho que é sim completamente realizável. A gente pode esperar, eu acho que, grandes feitos do time paralímpico do Brasil em Los Angeles. Perfeito. Vamos torcer muito pra isso. Bateu 100 ali, ó. E esse foi mais um episódio de Paraplay. Obrigada, Thaís, pelo seu tempo. Eu que agradeço pelo convite. E obrigada a você que nos assistiu. Se você quiser acompanhar mais conteúdos, as nossas redes sociais estão aqui, o nosso site está aqui no QR Code e as redes sociais da Thaís também. Muito obrigada. É isso. Obrigadão, gente.